Pegando um gancho no que a Fernandinha falou em relação a entender, eu acho que a importância do líder técnico entender de operação, é exatamente isso, o dia a dia, quem está no dia a dia, normalmente não é o Scrum, apesar de próximo, e se ele for mesmo um Scrum dedicado, quem vai entender em questão do time, do que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer, é a liderança técnica ali. Então, acho que saber de operação, principalmente para o líder, por conhecer aquelas pessoas e estar no dia a dia e entender dos processos é essencial e vai trabalhar junto com o Scrum, ao invés de um substituir o outro, acho que não tem nada disso, os dois vão trabalhar juntos, o Scrum trabalhando junto com o líder técnico, acho que a operação anda muito melhor. E os devs, obviamente, entendendo o que está acontecendo. Eu acho isso importantíssimo, isso aí que a Bia falou do líder técnico, ele entender, acreditar na operação, porque os desenvolvedores seguem o líder técnico, não tem jeito. E ele está ali no dia a dia do time. É ele a pessoa que ele vive a operação e ele vive o desenvolvimento. E uma coisa legal é que ele pode também, juntamente ali com o time, ele entende o time, as necessidades do time, e aí talvez ele pode, igual na DTI, nós temos o DTI Flow, que são passos ali que a gente segue para desde a hora que a história chega até a hora que a gente entrega. E aí cada hora tem um passo a passo. Exemplo, tá? Fazer roteiros de testes, a passagem da história ter o DL, o desenvolvedor e entre outros passos. Só que todos esses passos contribuem para uma boa operação. Porém, existem alguns passos que eles não precisam ser executados por alguns times. E aí, o líder técnico, ele entendendo a importância de todos esses passos, entendendo a realidade do time, ele pode falar: olha, gente, esse passo aqui, eu sei que ele é muito importante para a operação, mas ele não faz sentido de ser aplicado para o meu time. E aí, a gente pode ganhar, né, essas horas que seria para esse passo, a gente pode investir em outra coisa sem prejudicar a operação. Ou o contrário, né? O dev pode falar assim, eu podia pular esse passo, né, a liderança fala assim, pula mesmo, vai dar bom. E não vai dar bom, a gente sabe, né? Então, entender isso também é importante. Eu acho que tem isso que você está falando, Exatamente. Paulo, tem muito a ver com o churrari, né? De você, Isso. o seu time entender, né? Assim, em que ponto de maturidade está, né? Para que ele consiga melhorar mesmo, até o ponto que ele consegue começar a criticar mesmo os ritos, a metodologia, o que mais que tem, né? Que aquele time aplica, para que ele consiga falar assim, não, igual você falou, né? Isso aqui não precisa aplicar aqui hoje, porque a gente, do jeito que a gente está, o nosso time aqui, a gente já é maduro o suficiente, a gente não precisa fazer esse passo. Então, isso tem muito a ver com o churrari, que também tem a ver com a operação, no final das contas. E é legal de se pensar nesse churrari aí, né? No sentido de até para quem ouvir e pensar que quer desenvolver melhor a parte de operação, então quer melhorar a operação no time, eu acho que é o caminho a se seguir, né? Primeiro, dominar ali o caminho, a operação padrão ou a mais comum ali possível, né? Prezando ali pela qualidade da operação, né? Até você ter um domínio completo disso, né? E conseguir identificar ali, criticar pontos ali que você pode alterar para se adaptar ali na realidade do seu time. Mas talvez o primeiro passo aí para squads novos ou para squads que estão desorganizados vamos então se apegar aqui no que tem que ser feito mesmo e fazer isso muito bem feito para depois a gente começar a criticar, porque às vezes também tem e é muito comum também da gente ver muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo no time, né? Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, se alinhar ali, seguir uma linha ali de operação boa, para depois criticar e priorizar ali ações que vão melhorar uma parte específica ali que está doendo mais ali no time para melhorar essa operação aos pouquinhos, talvez seja o melhor caminho, né? Sim. E então, gente, assim, eu acho que a gente pode falar, né, que uma operação saudável, um time que tem uma operação saudável, é um time que consegue, assim, ter repetibilidade em entregar consistentemente com qualidade. Vamos falar assim? E quando eu falo entregar consistentemente com qualidade, também entender muito bem os seus processos para que
atenda também às expectativas do cliente em relação ao escopo a ser entregue. E eu estou dizendo isso, né, de ter repetibilidade, porque é justamente você falar assim, gente, esse time aqui, ó, ele opera de uma forma muito saudável. Quer dizer que toda sprint ou todo ciclo dele, né, se ele roda Kanban, ele consegue atingir objetivos. E se ele não atinge, ele fica maluco para entender por que ele não atingiu. Entendeu? Assim, ele fica inconformado, né? Vamos falar assim. Incomoda não atingir os objetivos. Esse é um time, né, de operação saudável. E quando a gente está falando de devs eles têm que ficar justamente incomodados por não atingir um objetivo. E quando a gente, né, mais uma vez aqui no Entre Chaves falando sobre eficiência e produtividade, em tempos de eficiência digital, faz ainda mais sentido os devs saberem muito bem operar bem o seu time, né? Por que eles não estão entregando, ou como eles estão entregando, ou como eles estão gerando valor. Tudo isso é operação para mim. A gente falou no início, né? O que é operação? Para mim, tudo isso é operação. Pessoas também é operação, né? Pessoas que se responsabilizam por uma entrega é operação. Pessoas que têm transparência umas com as outras é operação, que se sentem confortáveis em falar coisas dentro do time e se responsabilizar pelas suas decisões é operação, sabe? Então, para mim, tudo que permeia, né, um time que não é técnico, ou até técnico também, acaba virando operação. Isso de pessoas que você falou é muito interessante, que às vezes você está terminando prova na faculdade e você não vai conseguir trabalhar a capacidade que você teoricamente trabalharia, então você falar e saber que isso vai atingir, né, vai atrapalhar o seu burnout, vai atrapalhar a sua operação, conversar e ser transparente para entender que nem sempre você está bem o suficiente para conseguir quebrar todos, né, marcar e queimar todos aqueles pontos, e que você vai fazer isso no outro dia, ou você vai fazer na próxima sprint, que conversas desse tipo, numa retrospectiva, por exemplo, fazem sentido e vão ser exatamente aplicadas na operação, e que fazem parte, né? Eu acho que para os devs, né, o sentimento depois de não atingir o objetivo, né, tem que ser mais do que, nossa, então eu tenho que entregar mais, eu tenho que trabalhar mais, não consegui me entregar. Tem que ser, né, o porquê que a gente não conseguiu entregar. Tipo assim, tem que ficar incomodado, mas incomodado num todo, né? Não assim, eu tenho que trabalhar mais, essa é a solução. Nem sempre se passa por isso, né? Eu acho que essa questão até do trabalhar mais, não é essa questão de trabalhar, é realmente esse ponto, assim, de tipo assim, como que eu não gero esse desconforto em trabalhar excessivamente? Tipo assim, o que tá errado a ponto de que tá me gerando, tipo assim, várias movimentações assim, de que eu tenho que ficar ali excessivamente fazendo. Porque às vezes, tipo assim, igual por exemplo, a gente tava falando talvez de bugs e incidentes, talvez é tipo assim, beleza, tem muito bug, tem muito incidente, talvez eu possa ficar até mais tarde trabalhando aqui para resolver esses bugs e incidentes, mas como não gerá-los? Tipo assim, justamente. Como que eu fiz, né? Exatamente, como que eu faço para trabalhar essa parte para não gerar bug e incidente se isso tá me afogando aqui e eu tô aqui num loop infinito, trabalhando até tarde ou fazendo hora extra, né? Então, tipo assim, essa visão que a gente busca também, né? Não é se conformar ali, não. Se cair aqui, eu resolvo. Não é assim, poxa. Era um exemplo até legal sobre isso. Na nossa retrospectiva do time, a gente tem olhado para todos os bugs e incidentes e a gente tem escrito, assim, se aquele bug poderia ter sido evitado ou não com um roteiro de texto, por exemplo. Isso foi erro, por que foi erro, né? E aí a gente analisa cada um desses itens e a gente percebe que 95% são porque, esqueci disso no roteiro de teste, fiz o roteiro de teste correndo porque faltava um dia para acabar a sprint e eu precisava entregar. Então, a gente entendia que 95% dos problemas eram devido à operação mal feita ou algum processo que foi ultrapassado. Né? Justamente, a gente cobrou bastante. Isso que eu estava falando, né, quando eu estava falando das crises. Que normalmente é isso, eu chegava nos times e alguma coisa, né, foi deixada de fazer, ou uma retrospectiva que não era bem feita de jeito nenhum, né, assim, normalmente os problemas eles são dessa origem, né, de uma falha de comunicação ali, que também talvez a operação também abrange. Assim, no final das contas, gente, para mim, operação, e a gente tem isso aqui na DTI, né, e a gente tem alguns pilares aqui na DTI de produto, design, operação e engenharia, e não é por acaso que a operação ela abrange todos os pilares, porque como eu estava falando, né, operação é isso, é tudo mesmo. Operação ela abrange produto, ela abrange engenharia, né, que é a parte técnica, e ela abrange design também.
E ela faz a união desses pilares, né? E ela consegue fazer com que as coisas conversem umas com as outras. E pegando um gancho disso e do que a Bia falou antes também, a operação também é sobre o cuidado, né? Porque, assim, a gente pode pensar que ter um líder técnico especialista em operação ali, que ele sabe tudo tecnicamente de como fazer um time entregar mais e melhor, e pensar que é um líder que não vai olhar para as pessoas como pessoas, entender se as pessoas estão bem, se elas se sentem confortáveis para dar a opinião delas nos hits do time, se elas se sentem confortáveis para falar abertamente sobre, né, os problemas, as coisas que elas estão passando ali, para saber se a gente vai conseguir, o que vai acabar impactando ali na entrega ou não, né? Assim, é importante demais para a gente ter um ecossistema de operação saudável, digamos assim. As pessoas têm que se sentir confortáveis de falar, de opinar, e não se sentir pressionadas, pô, se eu falar isso aqui, que o nosso time foi mal nisso aqui, será que o pessoal não vai ficar bravo comigo, que eu falei? Melhor eu não falar mal, não. Melhor eu falar bem do meu time aqui. Senão, não pode ter medo, né? Não pode ter medo, tem que transparência. ser um ambiente que emocionalmente seja, né, que abrace ali a pessoa para que ela se sinta confortável mesmo, né? E também sem ter esse problema de ego do time de falar assim, não, do nosso time a gente não pode falar mal, tem que falar que nosso time tá bem. Não, os hits são justamente para a gente criticar e achar ali pontos de melhoria, né, e tal. Então, acho que é muito importante esse cuidado das pessoas mesmo, para permitir que elas se sintam à vontade, né, de expor e de ter essas conversas, às vezes até mais difíceis, né? Ter feedbacks, né, para as pessoas. Às vezes tem um problema ali de operação que é alguém que não está entregando o tanto que você esperava da pessoa. Será que você tem um ambiente que a pessoa sabe disso? E que esse feedback está sendo entregue? E que essa pessoa está evoluindo ali? Que ela está sabendo aonde que ela está errando? Que você está ajudando essa pessoa a evoluir também? Então, assim, são vários pontos que, inclusive em relação ao cuidado, né, é importante a gente pensar quando a gente vai pensar na operação, né? Não, eu queria só puxar um case aí que a gente tem, que alguém aí falou sobre horas, né? Primeiro que a Fernandinha falou que a maioria dos problemas dos times que estão em crise era 90% operação e só 10% coisa técnica. E eu assino nisso muito embaixo. Recentemente eu participei de um time, eu tive a oportunidade de ajudar ali como DL mesmo, mais com uma pessoa de operação, e a gente estava atrasando toda a sprint. A gente colocava a pontuação e chegava no final da sprint, faltava 1 ou 2 histórias para trás. Falei, gente, não é possível, vamos rever a pontuação, né, que é ali as horas por ponto que a gente está colocando. E a gente fez as contas lá, fiz uma regra de 3 e estava dando certo. Falei, não, gente, não é possível, é que a pontuação está certa, tem alguma outra coisa errada. E aí, a gente, juntamente ali com a Scrum Master, a gente, nossa, machucando, igual vocês falaram, né? Machucando, a gente atrasando a sprint, o que está acontecendo? Não é possível. A gente foi e resolveu, a gente foi, calculou mais ou menos quantas horas efetivas de código, né, de descendo ali as horas da task, os nossos desenvolvedores faziam ali por dia. E a gente chegou numa média que acho que a gente colocava, se não me engano, 8 horas no DevOps ou 7 horas no DevOps para cada pessoa. A gente viu que dessas 7 horas, as horas efetivas mesmo de descer no task era menos que 7. Era ali 3 horas e meia que a pessoa realmente desenvolvia, que a pessoa colocava o código. Isso não quer dizer, né, gente, que as outras horas ela está, vamos dizer, panguando. Não. Ela estava em outras reuniões, ela estava aprendendo, estava tendo conhecimento e também foco, né? Ninguém consegue ficar focado aí 8 horas por dia, né? O foco é muito difícil de ter e muito fácil de você perder. E aí, com esses cálculos, a gente recalculou a nossa pontuação. Não, peraí, eu tenho aqui 20 pontos totais na sprint, mas a gente, com todos os nossos cálculos, eu consigo entregar 16. Acabaram os atrasos. A gente começou a entregar mais. E aí, qual que é o ponto que a gente está trabalhando? É como aumentar isso aí que a gente chamou de eficiência, mas não sei se está tão certo, nós chamamos de eficiência isso aí, mas não está tão legal essa frase. Mas como que a gente pode aumentar
essas horas de código para ficar maior, para que a gente consiga entregar mais próximo do que a gente tem de capacidade. E aí, entregando tudo sem estar com burn down atrasado, sem estar com pressão do cliente, a gente consegue atacar esses outros pontos.